Não há quem viva o bastante neste mundo sem encontrar a dor. Ela chega cedo ou tarde, bate a porta com insistência, e quando entra, não pede licença. Somos criaturas frágeis, amarradas a um corpo perecível e a um coração que sangra com facilidade. É justamente nesse cenário que a oração deixa de ser uma teoria ou um hábito cultural e se torna o fio que nos conecta à realidade última, o próprio Deus. Quando somos confrontados pela dor, temos duas escolhas: ou permitimos que ela nos afaste de Deus, ou deixamos que ela nos empurre para mais perto dele. E é aqui que reside o paradoxo da oração. No momento em que nos sentimos mais abandonados, é exatamente quando Deus está mais próximo. A dor não é a ausência de Deus. Ela pode, se permitirmos, ser sua voz mais clara. Há quem diga que orar na dor é como gritar no escuro. Já ouvi isso. Eu mesmo, em momentos de sofrimento, tive essa impressão. Mas descobri, e afirmo com convicção, que a oração não é sobre enviar palavras para o alto como se fosse um eco vazio. É, na verdade, um encontro. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo em nós se cala, a alma continua a orar. O sofrimento tem o estranho poder de rasgar as distrações da vida e revelar o que realmente importa. Enquanto vivemos em conforto, temos a ilusão de controle. Mas a dor destrói esse falso senso de segurança. É como um holofote, uma lente que aponta para nossa necessidade mais profunda, comunhão com Deus. Não escrevo isso como um teólogo distante da dor, mas como alguém que experimentou o seu gosto amargo. Quando perdi minha esposa para o câncer, não encontrei respostas prontas em livros de teologia. Mas foi na oração, mesmo entre lágrimas, dúvidas e silêncios, que reencontrei a presença de Deus. Nem sempre a oração mudava as circunstâncias, mas ela mudava a mim. Na dor, as orações mudam de forma. Elas perdem a elegância. Não há mais frases bem compostas ou teologias alinhadas. O que sai da boca é o clamor de alguém que sangra. E isso, creio, é o que Deus mais valoriza. As orações mais puras não são necessariamente as mais belas, são as mais honestas. O céu não está interessado em nossa performance espiritual. Ele responde à verdade do coração quebrantado. Há quem imagine Deus como um governante ocupado, que só responde a súplicas bem formuladas. Nada mais distante da realidade. Deus é um pai. E como todo pai amoroso, ele se inclina a ouvir a voz de seus filhos, especialmente quando esses filhos choram. Não é preciso forçar uma linguagem sagrada quando a alma está em agonia. Basta dizer: ajuda-me, Senhor. E isso já é suficiente. A dor também testa nossa compreensão do tempo. Queremos respostas imediatas. Queremos cura, alívio, solução. Mas a oração nem sempre é um canal de pedidos realizados. Ela é, muitas vezes, o processo através do qual Deus nos transforma. Descobrimos que a resposta de Deus nem sempre é sim, mas ela é sempre boa. Há um trecho nas Escrituras que me marcou profundamente: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, isso é quase ofensivo para quem está sofrendo. Mas à medida que vivemos a verdade contida nessas palavras, percebemos que Deus não se mostra mais glorioso em nossa força, mas justamente em nosso limite. Ele se aproxima não quando vencemos, mas quando desabamos. E a oração é essa linha invisível que nos sustenta quando não conseguimos mais ficar de pé. Em cartas a Malcolm, eu escrevi que a oração é mais um ato de escuta do que de fala. E isso se intensifica na dor. Chega um momento em que as palavras cessam. Só resta o silêncio. E é nesse silêncio que, paradoxalmente, podemos ouvir Deus com mais clareza. Às vezes, ele responde com um sim, outras vezes com um não. E em muitos momentos, ele responde com ele mesmo. Muitos me perguntam: por que Deus permite que soframos, se nos ama? E essa pergunta me persegue. Mas percebi que o amor de Deus não é um amor protetor no sentido humano. Ele não nos impede de sofrer, porque a dor tem o poder de nos redirecionar. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência,
mas grita em nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Ainda assim, não devemos imaginar que Deus tem prazer no nosso sofrimento. Ele não é um sádico cósmico. Ele sofre conosco. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele suou sangue no Getsêmani. Deus não observa nossa dor de longe. Ele a conhece por dentro. Na oração feita em meio à dor, somos moldados. Nosso ego é esmagado. Nossas prioridades se ajustam. Nosso coração se amolece. Descobrimos que o que realmente importa não é o conforto imediato, mas a presença constante de Deus. E essa presença, meus amigos, é suficiente. Não me entenda mal. Não estou defendendo uma fé masoquista, que busca sofrimento como forma de elevação espiritual. Não. A dor em si não é boa. Mas Deus é bom. E por isso, Ele é capaz de transformar até o mais escuro dos vales em um lugar de crescimento. E é na oração que esse milagre começa a acontecer. Quantas vezes oramos e não vemos resposta? Quantas vezes gritamos e só ouvimos o eco da própria dor? Mas mesmo nesses momentos, algo acontece. A oração não é um botão mágico que muda o mundo à nossa volta. Ela é um espaço de encontro. A fé verdadeira, aprendemos na dor, não é acreditar que Deus fará o que queremos, mas confiar que Ele está conosco, mesmo que nada mude. A oração nos momentos de dor é, muitas vezes, um ato de pura coragem. É continuar falando com Deus quando tudo em nós diz para parar. É abrir o coração mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. E é justamente ali, nesse lugar onde não há mais força, que Deus se revela. Percebi que, quanto mais sincera a oração, mais ela se parece com um suspiro. Não precisa ser longa. Não precisa ser bonita. Ela só precisa ser verdadeira. E Deus, que vê o coração, entende até mesmo os gemidos inarticulados. Ele ouve o que nem nós sabemos dizer. É fácil orar quando tudo vai bem. Mas quando oramos em meio à dor, estamos dizendo a Deus, ainda confio. E esse ainda tem um peso que ecoa na eternidade. É esse tipo de oração que os céus honram. Não porque somos fortes, mas porque, mesmo fracos, nos voltamos para Ele. Você pode se perguntar, se Deus sabe de tudo, por que preciso orar? A resposta é simples. A oração não é para informar a Deus. É para transformar você. Ela não muda Deus. Muda quem ora. E na dor, essa transformação é mais urgente do que nunca. Orar nos momentos de dor é, portanto, um ato de fé, de rendição e de comunhão. É o meio pelo qual saímos de nós mesmos e encontramos consolo em Deus. Não porque Ele remove imediatamente a aflição, mas porque Ele entra nela conosco. A dor pode ser um deserto, mas mesmo nos desertos há mananciais escondidos. E a oração é a pá com que cavamos até encontrá-los. Continue orando. Mesmo quando não sentir. Mesmo quando doer. Mesmo quando parecer inútil. Continue. Porque Deus continua ouvindo. E, mais do que isso, continua amando. A oração não é um grito no vazio. É um sussurro que chega ao trono do Criador. E quando esse Criador se volta para nós com ternura, mesmo no meio da tempestade, sabemos que não estamos sós. Jamais estivemos. E você, tem conseguido orar durante suas lutas? Deixe seu testemunho nos comentários. Tenho a certeza que o que você está passando ou passou pode e vai ajudar alguém. Você também pode compartilhar com alguém que está passando por muitas lutas e dificuldades. E para ajudar e ter mais vídeos como esse, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar essa preciosa mensagem para mais alguém que precisa, assim como eu e você.